Uma coisa que é extremamente comum no mundo dos animes, principalmente no mundo dos Battle Shonens em si, e que eu sempre vi sendo muito discutido pelo público e tudo mais, é justamente os debates a respeito dos sistemas de poder nas suas obras favoritas. Tipo, pessoas que assistem Hunter x Hunter e gostam muito da complexidade do sistema do Nen, ou que assistem Naruto e gostam muito do sistema de jutsus, chakra, elementos, etc. E sempre existem debates muito fortes sobre que personagem é mais forte que personagem, qual deles ganharia numa porrada num X1. O vídeo de hoje é pra falar sobre Boku no Hero Academia, que também, assim como todos esses outros que eu acabei de citar, é um clássico shonenzão de porrada, um dos que ficou famoso mais recentemente, né, dessa última geração aí, e entre todos os shonens de porrada que eu já vi na minha vida, cara, eu acho que Boku no Hero, pra mim, é o mais maluco de todos em questão de níveis de poder, sistemas, etc. Então, é isso, vamos nessa, vai, senta aí e... vem comigo. Desde o início da trama, cara, eu simplesmente adoro como o Kohei, criador de Boku no Hero, simplesmente fez o sistema de poder e individualidades da obra dele baseado em nada, se a gente for parar pra pensar. No mundo do anime, nasceu uma criança que ela conseguia emitir luz, aí acabou nascendo outra criança com outro poder, e outra com outro poder, e aí do nada, pá, poderes existiam, e meio que é isso. É justamente aquela pira de histórias em quadrinhos antigas, onde um personagem tinha um poder aleatório, porque ele tinha aquele poder, e já era. Não existia bem uma regra. Se eu fosse comparar com outros animes, por exemplo, que ficam mais ou menos no mesmo nível de maluquice quanto às habilidades dos personagens, provavelmente seria One Piece. One Piece também tem uma divergência de poderes muito fácil de explicar, porque a gente tem os tipos de frutas, né, as Akumas no Mi, que elas têm 3 tipos. Por mais maluco que possa parecer inicialmente, Boku no Hero também teria 3 tipos específicos de quirks na história, né, que seriam transformação, emissão e mutação, que só pelo nome você já consegue sacar meio que a ideia, mas os detalhes dessas quirks, cara, são muito engraçados. Vamos pegar, por exemplo, alguns personagens pra dar exemplos e pra poder fazer a gente pensar um pouquinho sobre. O primeiro deles é o Todoroki, cara. Você já pensou em algum momento como é que funcionam os poderes do Todoroki? Tipo, no anime, a gente sabe que quirks, elas por serem poderes comuns e tal, e fazerem parte do corpo dos personagens, elas teriam desvantagem como qualquer outra parte e função do corpo, né? E justamente por conta disso, o Todoroki nasceu de um casamento político, com os poderes bem calculadinhos de fogo e gelo. Assim, um poder anula o outro, ele nunca fica muito quente, nem muito frio. Por ter poderes de fogo, uma coisa que a gente claramente pode presumir do Todoroki é que ele, óbvio, é imune ao calor, né? Afinal de contas, por exemplo, o pai dele anda com um bigode de fogo no rosto o tempo inteiro e nunca se queima. Mas, tipo, mesmo assim, a backstory do Todoroki e tal é que a mãe dele, quando ele era pequeno, jogou um balde de água quente nele e o moleque tomou uma baita queimadura no meio do rosto. Eu não sei exatamente qual que seria a lógica disso, porque, tipo, claramente ele usa um monte de fogo na cara dele e esse fogo em específico é muito mais quente do que uma jarra de água. Então eu já vi em vários lugares muitas pessoas discutindo como raios isso teria acontecido, e até é engraçado de pensar, já que a gente não tem muito dessa fraqueza. Por exemplo, o irmão dele, que é o Dabi, tem essa fraqueza, né? Ele não tem o corpo resistente a fogo, então ele se queima com o próprio fogo. Já o Todoroki, não. Então muita gente pensou, por exemplo, que talvez ele só fosse imune ao fogo que ele mesmo cria, o que é meio avulso e até meio mágico se for parar pra pensar. Ou então muita gente também que falou que só metade do corpo do Todoroki é imune a fogo. Se a gente for parar pra pensar nisso, imagina que bizarro se alguma coisa acontecer com ele, tipo um acidente ou um combate pesado em um lugar que tá queimando, tipo, metade do corpo do cara vai pegar fogo e a outra metade vai ficar de boa. Ai, que esquisito. Os limites dos poderes dos personagens em Boku no Hero Academia não são lá muito convincentes. Por exemplo, se a gente for pegar o tipo de quirk de emissão, né, que são as quirks que conseguem criar algumas coisas. Entre os 3 tipos de individualidade que eu tinha falado pra vocês e tal, esse tipo aqui, emissão, ele é o mais complicadinho e é o mais varzeado de todos. Se a gente for parar pra ver, os outros dois, na realidade, são bem simples de se descrever e são os tipos que funcionam até meio que de forma normal. O tipo transformação, por exemplo, a maioria das individualidades do tipo de transformação são bem tranquilas de se entender, tipo um personagem que consegue se transformar em pedra, ou então um personagem que consegue se transformar em ferro e tudo mais. O tipo mutação geralmente tá muito conectado, inclusive é tipo a Zoan de One Piece, sabe? São vários e vários personagens que tem alguma diferença no corpo. A maioria deles, inclusive, que tem destaque, tem partes de animais. A Tsuyu, por exemplo, que ela tem características de sapo, ou a Mirko, que tem características de coelho e etc. Para esses tipos de individualidade, nós temos limites já bem definidos, nós temos muito mais lógicas e regras a serem seguidas. Tem algumas dessas quirks que seguem regras, mas a grande maioria delas são muito avulsas. A Yaoruzu, por exemplo, que é
aquela personagem lá que consegue criar qualquer coisa, desde que ela saiba a receita de como aquilo ali é feito e ela tenha massa no corpo, né, gordura. Então ela constantemente precisa comer muito para poder criar alguma coisa. Se ela não comer, ela não consegue criar nada. Mas ao mesmo tempo, a gente tem vários outros tipos de quirks que são de emissão que não precisam disso. Tipo o Serohanta, que ele consegue criar a fita adesiva dos braços dele e não parece ter nenhum tipo de limitação avulsa a respeito disso. Ou o Mineta, que ele arranca o próprio cabelo e aí cresce mais cabelo e ele só não precisa consumir nada, ele só vai criando cabelo pra sempre mesmo. Durante todos os momentos que eu ficava assistindo a obra, cara, eu pensava muito a respeito disso. Tipo, se os poderes dos caras são da mesma categoria, digamos assim, de emissão, então eles deveriam ter algum tipo de fraqueza em comum mesmo, ou é tudo meio avulso demais? A maioria dos poderes, se a gente for parar pra pensar, a grande maioria que a gente vê dentro da história, eles são uma parada meio biológica dos personagens mesmo, né? Visto que em Boku no Hero, quirk seria uma parte da biologia, do DNA dos personagens. A maior prova disso seria a própria Himiko Toga, né? Que ela consegue usar o poder dela, ela bebe o sangue de uma pessoa, e aí ela se transforma na pessoa, e em certo momento da história, por exemplo, ela se transforma na Uraraka, e consegue usar brevemente os poderes da Uraraka. Sendo assim, então, ela copiou a aparência da Uraraka, baseando-se no DNA dela, e por consequência copiou os poderes. Ainda assim, cara, às vezes parece que muita coisa dos poderes são meio que tipo magia pura, sabe? Por exemplo, apesar da Toga se transformar em alguém usando o sangue da pessoa, ou seja, o DNA, quando ela se transforma na pessoa, ela também consegue copiar as roupas. Existem algumas outras quirks que até são curiosas pra mim e elas se encaixam, apesar de elas não terem exatamente muita explicação dentro da obra, tipo a do Sten, por exemplo, o matador de heróis. Qual que é o poder dele? Que ele pega um pouco de sangue, bem parecido com a Toga, mas quando ele lambe o seu sangue, você fica paralisado por um tempo. Agora, como ele faz isso, é muito fácil de pensar, né? Já que a gente tem 3 tipos principais de poderes, que são transformação, que obviamente não é, mutação, que obviamente também não é, e emissão, o poder dele é emissão. Ou seja, por mais esquisito que pareça, o poder dele é algum tipo de parasita ou algum tipo de telepatia. Quando ele lambe seu sangue, de alguma forma ele consegue entrar em contato com o cérebro da pessoa e aí o corpo da pessoa fica paralisado. E, gente, vale destacar também por sinal, né? Não é porque as individualidades de emissão são as que mais têm várzeas e menos seguem algum tipo de regra e tal. Pelo menos se a gente for pensar na questão de limites e da evolução em si das próprias individualidades, que elas não têm também um bom nível de detalhismo e tal, ou então que o próprio sistema do anime não seja bem detalhado. Existem alguns detalhes, cara, principalmente pra esse tipo de individualidade que eu acho muito legal, como por exemplo as roupas de super-heróis que eles usam. Acho que muitas pessoas podem nunca ter percebido isso, mas isso era uma parada que sempre existiu em mundo de super-heróis, tipo o Todoroki tem poder de fogo, então muita gente sempre se pergunta, putz, como é que a roupa dele não pega fogo quando ele usa a roupa? Seria muito fácil só dizer que a roupa dele é a prova de fogo, porque existem outras quirks de emissão, por exemplo, a Monte Lady, que ela fica gigante. A individualidade dela é crescer e ficar com 20 e poucos metros de altura. Como é que a roupa dela não rasga, não explode, ou coisa do tipo? Isso é justamente porque esses personagens, as individualidades deles também se estendem pro DNA, ou seja, pro cabelo deles também chega. As roupas desses super-heróis, cara, elas são feitas com o cabelo deles. Então, por exemplo, a roupa do Todoroki, ela também é imune a fogo, porque o cabelo do Todoroki é imune a fogo. A roupa da Monte Lady é parte do cabelo dela. Então, quando ela cresce lá e fica gigante e tal, a roupa também cresce e fica gigante com ela. É um detalhe pequeno, mas é bem legal. Eu reconheço que algumas pessoas podem ficar meio perplexas por conta das individualidades de emissão, justamente porque como elas não têm muitos limites definidos ou limites em comum, elas são as que o Correi mais pode usar pra poder dar uma evolução do nada, ou então subir a individualidade pra um nível que não tava antes. Sabe, aquela clássica coisa de shonen do personagem tirar poder da bunda, evoluir do nada, ganhar poderes novos e tal. Acho que sobre isso não tem muito como defender. E pra fechar esse vídeo aqui, uma última, que esse eu só acho muito engraçado e que eu acho que você, quando assistiu, deve ter achado engraçado também. Togata Mirio. Eu acho o poder dele hilário, cara. A forma como o Mirio explica o poder dele é o seguinte: 2 corpos não podem estar no mesmo ambiente, né? Tipo uma lei da física. E aí ele vai lá, usa o poder dele, que é tipo o poder da lince negra dos X-Men. Ele fica intangível, passa por dentro de todas as coisas, inclusive do próprio oxigênio. E quando ele desativa o poder dele, o universo lança ele pra fora, porque não pode ter 2 corpos no mesmo espaço. Ou seja, ele tem tipo um poder de teleporte misturado com o poder dele de ficar intangível,
por conta dessa lei da física. O que é engraçado do poder do Miro, cara, é que ele usa um pouquinho de física, sim, só que ao mesmo tempo ele não usa, né? Porque se a gente continuasse seguindo a lógica de corpos não podem ocupar o mesmo espaço, dele se tornar intangível e depois desativar o poder, era pra no mínimo, tipo, ele ficar preso no meio do cimento, depois de desativar o poder dele, ou então ele explodir dentro do chão. Naipe essa cena aqui, que rola no último filme dos Vingadores, por exemplo. De qualquer jeito, jovens, esse aqui é o vídeo. Pois é, era só um vídeo pra poder falar um pouco sobre as quirks de Boku no Hero. Eu acho um tema muito engraçadinho de falar por sinal, ficar imaginando certas coisas, e ainda tem vários outros personagens que eu ainda penso sobre as quirks, tipo a Aizawa, ou então a Tsuyu, que é meio que um sapinho, etc. Talvez, quem sabe mais pra frente eu até faça um outro vídeo pra poder falar um pouco mais sobre outras quirks, etc. Lembrando também que esse vídeo aqui não é uma crítica, tá? A Boku no Hero Academia e tal. A maioria das HQs de super-herói, elas também são exatamente assim. Enfim, de qualquer jeito, espero que tenham se divertido e que tenham gostado, beleza? Obrigado por ter assistido, um beijo, abraço, falou, até mais. Fui!